Bom, Gilberto, é um prazer ter você aqui no Piano do Carvalho. Um craque, um jogador de Copa do Mundo, com história em vários grandes clubes do Brasil. Gilberto, em 92 teu irmão era campeão brasileiro pelo Flamengo, você com 16 anos, acredito, vendo teu irmão brilhar, fazer gol na final, pelo time de maior torcida do Brasil. Alguns anos depois você inicia a tua carreira na América, vem para o Flamengo e tem uma carreira absolutamente vitoriosa. Como é que você hoje, aos 34 anos, está se sentindo? Foi melhor do que você imaginava? Talvez até superando o teu irmão, o teu ídolo na tua casa? Ou foi mais ou menos o que você tinha planejado? É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu poder participar, né? Na realidade, eu hoje me sinto, aos 34 anos, me sinto um jogador realizado, né? Acho que por tudo que eu imaginei, por tudo que eu busquei, por tudo que eu fiz para chegar onde cheguei, né? Eu me sinto um jogador super realizado, eu joguei com vários jogadores consagrados, caso de Romário, Bebeto, Renato Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Eu me sinto um cara super feliz com a minha trajetória dentro do futebol. Agora, essa questão da comparação, meu irmão foi um grande jogador do Flamengo, né? Isso não tem dúvida, meu irmão foi ídolo do Flamengo, meu irmão vestiu a camisa 10 do Flamengo, então isso pra gente como família, como irmão, né? Eu me sinto super feliz de poder ter jogado ao lado do meu irmão, de poder ter sido campeão no Flamengo ao lado dele. Lógico que cada um tem um pensamento, cada um segue um rumo, mas justamente em 92 eu estava atrás do gol do Botafogo, onde meu irmão fez o terceiro gol, se não me engano, no Ricardo Cruz, né? Então, pra gente assim, é super satisfatório saber que ao mesmo tempo eu fui em vários jogos assistir meu irmão jogar, vários jogos torcer por meu irmão vestindo a camisa do Flamengo, e ao mesmo tempo saber que eu também tive a minha trajetória independente da dele, né? Porque antigamente as pessoas diziam muito, não, pô, foi o Nélio que levou o Gilberto para o Flamengo, né? E pouca gente sabe que se fosse dessa forma, eu não teria passado, por exemplo, o aperto que eu passei na América, né? Então eu fico assim super feliz de poder, aos 34 anos, poder dizer para você que eu sou hoje, me considero um jogador super realizado. Gilberto, você é de uma geração, na década de 90, com vários laterais esquerdos muito bons. Você, a Tirson no Flamengo, Felipe no Vasco, Zé Roberto na Portuguesa. Hoje isso não acontece. Na Copa do Mundo, por exemplo, você, Michel Bastos, você jogando como meia no Cruzeiro e ele como meia na França. Na tua opinião, onde é que está a raiz do problema? Cara, eu hoje vejo uma deficiência muito grande nas categorias de base, né? A gente hoje tem jogador chegando a profissional, por exemplo, com 17 anos, né? Com 18 anos. Nós tem muitos jogadores excepcionais, né? Eu sempre falo, eu vi uma entrevista do Elano, e Elano dizia a mesma coisa assim que eu penso, porque a gente tem aí Ronaldinho, tem Ronaldinho Gaúcho, tem o Ronaldo, tem o Robinho, são jogadores, Messi, Kaká, Cristiano Ronaldo, são jogadores fora de série, são jogadores com nível fora do normal, né? E tem os jogadores normais, né? Então, hoje é muito difícil você ver o jogador normal querer fazer o simples, né? O jogador quer sempre fazer uma presepada, passar o pé por cima, quer dar uma pedalada, quer não sei o que, quer fazer não sei o que lá. E eu acho que aí é que está o problema, né? Porque esses jogadores têm condição de fazer, né? O próprio Neymar, com 18 anos, 19 anos, tem essa capacidade para fazer, né? E nas categorias de base hoje eu vejo muito jogador jovem que corre 180 minutos, vai correr 180, vai jogar um jogo normal, prorrogação, se tiver mais um tempo vai jogar, mas que não tem o básico, é chegar, por exemplo, ir na linha de fundo e você olhar, levantar a cabeça e fazer um cruzamento, como por exemplo o Kleber faz, né? O Kleber não cruza, passe, né? A gente está acostumado a falar isso, mas não é só isso, tem vários outros jogadores com nível, a Tirson fazia muito isso. Então acho que hoje, talvez por essa pressão, né, de ter que você revelar jogadores, ter que botar esses meninos todos para jogar com 17, 18 anos, apressa muito, né? Eu antigamente fazia muito trabalho técnico, trabalho de cruzamento, tinha que cruzar, fiz muito com o Paulo Tuori, com o Levi Coupe, fazia muito com o Joel Santana. E hoje, por exemplo, como meia, eu hoje não vejo o treinador
muitos treinadores não fazem trabalhos específicos de cruzamento porque não dá tempo. Você joga quarta e domingo, você joga quarta, quinta, você às vezes está jogando quarta em São Paulo, tem que viajar na quinta de manhã de volta, por exemplo, para BH, né, que seria o caso do Cruzeiro. Na sexta você tem que fazer um trabalho pronto para poder descansar no sábado para jogar no domingo. Então você não consegue fazer. Porque se você fizer um trabalho de repente técnico, um trabalho de cruzamento, de chute a gol, a perna fica pesada, cansada, para o cara poder jogar no domingo seguinte, né, na rodada seguinte. Então é muito difícil. Mas eu acho que está aí, talvez, a deficiência de você talvez não ter tantos laterais com essa qualidade de cruzamento. Você vê muita correria. Correria hoje você vê de montão, mas com qualidade para fazer cruzamentos certos. Todos esses laterais que você tem, inclusive você, acabaram indo para o meio, devido à qualidade técnica, visão de jogo, enfim. Os treinadores talvez achassem que seria muito mais útil para o clube nessa posição. Por que todos vocês, Felipe, você, a Tirson, Zé Roberto, por que todos aceitam ir para o meio? A evidência se torna maior, a publicidade se torna maior, você faz mais gols, você dá mais passes para gol. É por isso? É difícil assim, né? Mas acho que tem um estudo, né, que diz que o próprio canhoto, né, ele tem uma habilidade maior até que o destro, né? E eu não sei se, assim, com o passar do tempo também, evolução do futebol, você não tem mais lateral, né? Aquela coisa que o lateral ia no meio, entregava para o ponta do meio, ele tentava chegar até a linha de fundo com drible para fazer cruzamento. E muito tempo ficou, eu acho que, tipo, os laterais tendo que pegar a bola lá atrás, fazendo a função de ala, né, e carregando ela até a linha de fundo. Então, juntando isso, né, com o talento, com a qualidade que o canhoto tem, o canhoto tinha essa facilidade de, por exemplo, pegar uma bola, cortar para o meio, fazer um passe, colocar um jogador em melhores condições de fazer o gol, e isso várias vezes durante 90 minutos. Né. E aí acabava até o meia não aparecendo tanto quanto o lateral. Né. Então, acho que por isso também a maioria dos treinadores tem optado por tirar vários jogadores, né, como você citou, o próprio Leonardo mesmo, foi um grande lateral, foi muito bom lateral e muito bom meia. Felipe, no meu caso também. Então acho que talvez seja isso, né, o fato de o futebol pedir essa qualidade, né, dos alas indo muito para o meio, para o fundo, e com esses jogadores laterais esquerdos tendo essa qualidade, eu acho que facilitou essa saída de jogadores da lateral esquerda para o meio esquerdo. O que atuar no exterior te acrescentou como jogador e como homem? Cara, eu acho que como jogador me ensinou a ter disciplina tática, isso tudo a gente aprende muito, né? Poder respeitar ainda mais a opinião de treinador, né? Porque na Europa o cara vai lá, você treinou, tem um teu adversário, né, normal ali dentro do grupo. Você treinou 3 vezes, o outro treinou 4, vai jogar quem treinou 4, né? Então não tem essa coisa, lógico que no Brasil ainda tem muito, eu vejo muito essa proteção, né? Porque às vezes o treinador também tem essa opção, né? De não, esse é o meu jogador e eu vou com ele, eu vou esperar ele até o final para saber se ele tem condições. Né? Na Europa é muito profissional, o cara te paga 100 para um, paga 100 para outro, o cara treinou 3, treinou 4, vai jogar quem treinou 4 vezes na semana e acabou, né? Aqui ainda tem essa proteção, mas como um homem, assim, culturalmente falando, você aprende mais, né? Você fica mais, eu acho, desinibido. No Brasil você ainda tem essa coisa do cara sair para jantar com família, com um amigo, e ficar receoso do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, que o cara está ali até uma determinada hora, e isso tudo influencia muito, né? Então, isso para mim acrescentou, assim, para um lado positivo, né? Porque você acaba conhecendo outros lugares, outras culturas, respeitando ainda mais as pessoas. Então, para mim, assim, essa passagem de quase 5 anos na Europa, para mim foi muito, muito gratificante. Você citou agora, passando, talvez um lado negativo de atuar no Brasil, que é essa cobrança do jogador estar até tal hora, fazendo o que, aonde, com quem. O que você acha disso? Então, porque, como eu tinha falado, na Europa não funciona muito. Não é bem assim, porque as pessoas trabalham, têm os seus empregos, os seus salários, independente de saber, por exemplo, que em Portugal que o Cristiano Ronaldo recebe milhões e que o Messi recebe milhões, a pessoa vai ali, está no mesmo restaurante, às vezes,
e com salário inferior, mas está ali, está jantando, está almoçando, está participando de algum evento. O europeu não tem muito essa discriminação, assim. O europeu não tem muito esse preconceito, né? No Brasil é que a gente vê muito, cara, assim, o jogador tá cheio de dinheiro, tal, e isso é ruim, porque independente disso, cada um tem o seu salário, cada um trabalha. O europeu tem muito isso, pô, eu estou trabalhando, eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, se eu quiser pagar uma pizza por R$100 eu vou pagar, se eu quiser pagar uma pizza de 2 eu vou pagar. No Brasil eu acho que ainda tem esse preconceito que eu acho que deveria diminuir, deveria acabar. O cara acha que, pô, eu paguei R$50 no ingresso do jogo e o cara não jogou nada, meu time perdeu, e o cara sai no mesmo domingo, vai jantar, vê o cara no restaurante, que não sei o que esse cara, porque o cara não jogou nada e recebeu um montão. Mas o cara tentou fazer o melhor dele. Independente de qualquer coisa, dentro de campo, o cara está ali buscando fazer o melhor. É só quem tem essa cultura no Brasil, que já se arrasta há anos e que talvez não mude tão rapidamente, mas eu acho que já está melhorando muito, né? O brasileiro já está com uma aceitação maior, assim, às vezes até para a derrota, né? Porque como às vezes muitas das pessoas têm essa disparidade social, né? Que uns recebem muito, outros menos, ainda tem essa coisa de, pô, que eu tinha que ser ao contrário, não podia ser assim, mas está melhorando. Eu acho que com o tempo isso ainda vai acabar melhorando ainda mais. Gilberto, você é carioca, está atuando pela 4ª vez em times de fora do Rio, no Brasil. Você jogou no Grêmio, no São Caetano, e a segunda passagem no Cruzeiro. Por informações que você ter jogado já no Flamengo, no Vasco, o que o futebol carioca ainda está perdendo para os outros estados, embora seja o atual bicampeão brasileiro? Eu acho que por estrutura, assim, né? O Flamengo conseguiu ser campeão em 2009, também com muita sorte. Lógico que é trabalho e tudo mais, mas com muita sorte, porque quase que no finalzinho ali o Flamengo conseguiu conquistar os pontos que precisava, e foi com a torcida. Eu acho que o Flamengo influenciou muito no título do ano passado. Esse ano o Fluminense foi campeão pela estrutura que montou, pelo fato de ter a Unimed como patrocinador, conseguiu contratar vários jogadores com nível alto, né, e permaneceu por muito tempo líder do campeonato, e acho que foi merecido o título do Fluminense. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho estrutura, né? Você tem o Cruzeiro com uma estrutura excepcional de centro de treinamento, Palmeiras, São Paulo, o Corinthians está criando agora também por conta de patrocínio também. Eu acho que eu joguei no Vasco, o Dr. Eurico ainda conseguiu fazer uma estrutura, ainda tem São Januário, né? O Vasco ainda tem São Januário para treinar, né? E que é um campo que treina e que joga também. Mas acho que o Flamengo precisa já, não é um de hoje, mas já faz muito tempo que o Flamengo necessita de um centro de treinamento. Fluminense eu acho que precisa também, apesar de Fluminense ter xerém, mas é um ponto ruim, né, para o atleta, para o atleta profissional, para os profissionais, ou seja, fisioterapia, parte médica, o acesso é muito ruim. E o Botafogo, lógico, dentro da proporção financeira que tem de patrocínio, o Botafogo também conseguiu montar uma estrutura, né, com o Engenhão, conseguiu pegar um Engenhão para administrar, e eu acho que dessa forma os clubes do Rio têm conseguido, pelo menos 2 anos, né, dentro da competição, conseguir título, né, mas acho que ainda falta muito ainda, né, porque consegue título, mas numa competição mais importante acabam saindo precocemente, né? Diferente de São Paulo, de Internacional, próprio Grêmio, Cruzeiro, que conseguem, às vezes não ganham o Campeonato Brasileiro, mas conseguem estar em maior evidência até do que esses clubes cariocas, entendeu? Gilberto, eu me lembro de um lance contra o Atlético Paranaense, você jogando pelo Cruzeiro ano passado, em que houve um problema entre você e o Paulo César Oliveira, uma questão absolutamente boba de localização da bola na hora de bater uma falta, e por muito preciosismo Paulo César disse que você tinha que colocar a bola em um determinado local. Qual é o outro grande defeito, se é que você considera realmente esse preciosismo dos juízes, qual o grande defeito da arbitragem no Brasil que você avalia hoje? Eu acho que o árbitro brasileiro, né? Não sei, acho que não são todos, cara, mas chamar muita responsabilidade, vocês querem aparecer mais que o atleta, né? Então,
Isso me incomoda muito. Eu acho que não só atrás não, mas são várias outras coisas também que isso me incomoda, porque quem está fazendo o espetáculo ali, quem tá ali para dar espetáculo são os jogadores. Eles é que teriam, por exemplo, se tivesse uma confusão dentro de campo, eles teriam que sair protegidos pela polícia. Você vê muito o contrário, acaba o jogo, o policiamento vai proteger árbitro, como se o árbitro fosse o foco do espetáculo. Acabou o jogo, corre aquele bando de polícia como se diz, com aqueles protetores para proteger árbitro. Quer dizer, tinha que ser o contrário. Se o cara lança de repente uma garrafa, uma lata em cima de um atleta, como é que fica, né? Então acho isso tudo muito árbitro, às vezes gosta muito de aparecer. Quando na realidade, quando o árbitro menos aparece na partida, é o momento ele que está demonstrando que está sendo mais correto dentro da partida. Então você vê muito, às vezes, o cara diz, mas o jogador tem essa mania de que quando perde a culpa é do árbitro. Muito pelo contrário. Às vezes a gente reclama porque realmente acontece lances, muitos dos lances são decisivos na partida. Mas isso acontece também na Europa. Só que na Europa os árbitros erram, mas você vê, por exemplo, o árbitro se justificando, você vê o árbitro dando entrevista, você vê. No Brasil eu não vejo o árbitro, por exemplo, dar uma entrevista. O árbitro erra, o árbitro faz, às vezes até não erra intencionalmente. Às vezes o cara erra, eu errei, eu vi uma coisa, não foi e tal. E o cara não está ali para se explicar, o cara não está ali, eu vi, foi um puxão de camisa, eu achei que tinha puxado e tal. O cara não se explica, o cara simplesmente erra, deixa isso para lá, o clube investe 30 milhões, 20 milhões para ganhar um campeonato, e às vezes no erro de um cara só, você joga todo o trabalho por água abaixo. Então é muito complicado isso. Eu acho que, mas falta profissionalismo. Mas só vai ter se o árbitro dentro de campo também fizer o melhor, entendeu? Muitas das vezes o cara não faz. O cara, às vezes, é o que eu falo, o cara avalia, apita, recebe, na realidade, o salário que ele vai receber ali da partida e fica por isso mesmo. Então, acho que é muito isso, assim. O Paulo, naquele jogo, eu hoje converso com o Paulo, tenho maior carinho pelo Paulo, porque amigos meus conhecem o irmão do Paulo, que também é árbitro, e eu não sabia. Ele disse, não, Gilberto, pessoa maravilhosa e tal, e eu não tinha esse contato. Hoje, às vezes, por 2 vezes já fui viajar, já encontrei o Paulo no aeroporto, já converso com o Paulo, mas é isso, eu acho que ali naquele momento eu falei, não, deixa a bola aí, eu boto a bola no lugar, dou os 9 metros e 9 metros e 15 que tem que ser dado e pronto. Só que não, quer dizer, ele para parecer fazer que quem estava mandando ali no jogo era ele fez aquela, quer dizer, o que eu chamo de palhaçada toda, sem necessidade. Então acho que é por isso, assim, que às vezes a gente tem problema com a arbitragem justamente por eles quererem aparecer mais que a gente. Você estava na delegação do Cruzeiro no jogo contra o Corinthians? Você estava no banco naquele jogo? Não, estava jogando. Estava jogando? Você jogou o jogo todo? Joguei o jogo todo. Como é que foi o ambiente do Cruzeiro no vestiário? Você que jogou a partida e que sentiu na pele a dor daquela derrota que praticamente tirou o Cruzeiro da briga pelo título. Foi de muita revolta, né? O pessoal não queria aceitar, né, o resultado, porque naquele jogo, assim, eu tenho falado muito para amigos meus, a gente foi superior ao Corinthians. Independente de qualquer coisa, respeitando, né, lógico, os atletas, né, de Corinthians e tudo mais, mas eu acho que o Henrique conseguiu anular, a Bruno César não jogou, acho que o Elias não jogou, que vinha jogando, o Gilcilei também não jogou, o Ronaldo jogou pouco, tocou poucas vezes na bola, entendeu? Então acho que o Léo foi uma grande figura na partida, o Gil jogou demais também aquele jogo, o Fabrício, e a gente perdeu assim por um detalhe, sabe, era uma bola que o Ayrton Paulista de repente poderia ter feito gol e tudo mais, o lance do pênalti discutido, né, passível realmente de discussão, foi pênalti, não foi, mas não foi só o lance do pênalti que a gente reclamava, né. Foram vários lances na partida em que o Sandro Meira acabou errando e que acabou nos prejudicando naquele jogo, né. Então aquela partida acho que influenciou muito o campeonato, porque depois vieram jogos de Palmeiras e São Paulo contra o Fluminense, e que foi o jogo que todo mundo viu, mas o clima no vestiário era de muita revolta, né? Porque a gente sabia que tinha feito um grande jogo, que seria um jogo difícil, a gente jogando no Pacaembu, praticamente todos os ingressos vendidos, 40 mil pessoas torcendo contra, e o time foi lá e mostrou que tinha qualidade, foi superior ao Corinthians, e a gente acabou perdendo o jogo num detalhe. Então, mas faz parte também, né? A gente tem que saber que faz parte, mas que foi assim,
Revoltante demais.